Depois disso, olhei, e eis que uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com palmas nas mãos. Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Ao conduzir a identificação dessa grande multidão, a inspiração forneceu diversas pistas, uma das quais é uma classificação dos redimidos de todas as épocas, desde o martírio de Abel até o fim da graça. Grupo 1. Mais perto do trono estão aqueles que outrora foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições de fogo, seguiram seu Salvador com profunda e intensa devoção. Grupo 2. Em seguida, vêm aqueles que aperfeiçoaram o caráter cristão em meio à falsidade e à infidelidade, aqueles que honraram a lei de Deus quando o cristão a declarou nula. Grupo 3. E os milhões de todas as idades que foram martirizados por sua fé. Grupo 4. E além está a grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com palmas nas mãos. O grande conflito, página 665. Aqui surge uma questão crucial que exige resposta, visto que nos é claramente demonstrado que a grande multidão do grupo 4 é um grupo distinto dos escolhidos, grupo 1, dos vencedores da falsidade e da infidelidade, grupo 2, e dos mártires de todos os tempos, grupo 3, como pode a grande multidão ser composta pelos santos de todas as épocas, por todos os redimidos? Obviamente, não pode. Consequentemente, se não pertence ao grupo 1, 2 ou 3, então quem pode ser senão os santos vivos? E, visto que não são os 144 mil, as primícias dos vivos devem, portanto, ser os segundos frutos. De fato, deve haver segundos frutos, pois o termo primícias evoca segundos frutos, tanto quanto o termo primeira ressurreição, Apocalipse capítulo 20, verso 6, evoca uma segunda ressurreição. E tanto quanto a expressão segunda morte, de Apocalipse 20, verso 14, evoca uma primeira morte. Contudo, outra questão intrigante ainda exige resposta. Se a pergunta de Cristo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas 18, verso 8, e também a sua declaração, não temais, pequeno rebanho, de Lucas 12, verso 32, significam que poucos serão salvos e encontrados vivos quando ele vier buscar os seus. Então, como pode haver uma multidão inumerável? Embora, à primeira vista, a questão apresente um paradoxo, ele é rapidamente resolvido, e a ideia de que apenas alguns santos vivos o encontrarão nos ares é efetivamente dissipada quando se leva em conta os fatos de que a colheita é verdadeiramente grande. Mateus, capítulo 9,
verso 37, que é o fim do mundo. Mateus, capítulo 13, verso 39. E que o próprio termo colheita denota uma reunião maior do que em qualquer época anterior. Além disso, a pergunta: encontrará ele fé na terra? Não questiona o número de santos nesta vinda específica, mas sim a fé em si, independentemente de número. E se ao aparecer nas nuvens para levar os fiéis para casa, ele não encontrar fé na terra, o que dizer então da sua igreja que espera, que deve ser sem mácula, ruga ou qualquer outra imperfeição, seja ela pequena ou grande? Obviamente, a sua vinda registrada em Lucas, capítulo 18, verso 8, não pode ser a de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. A sua vinda nas nuvens. Mas poderia ser a de Malaquias, capítulo 3, versos 2 e 3, e Mateus, capítulo 13, verso 30, verso 47, verso 48, que leva a Mateus 25, verso 31 a 33. A sua vinda no seu templo separará os pecadores dos santos, e no início dessa vinda, a inspiração pergunta: quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E agora, nas próprias palavras do profeta, vem a evidência geral da reunião de uma grande multidão de santos vivos durante o tempo da colheita. E eles, os 144.000 que escaparem da matança ou permanecerem firmes naquele dia, Isaías 66, verso 16, na separação do joio do trigo, Mateus 13, verso 30 a 41, na colheita das primícias, Apocalipse 14, verso 4, os servos de Deus, Apocalipse 7, verso 3, trarão todos os seus irmãos de todas as nações para ofertar ao Senhor em cavalos, em carros, em liteiras, em mulas e em animais velozes, ao meu santo monte Jerusalém, diz o Senhor, assim como os filhos de Israel trazem uma oferta em um vaso limpo à casa do Senhor. Isaías 66, verso 20. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados juntamente e se tornaram como a palha das eiras do verão, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles, e a pedra que feriu a estátua tornou-se um grande monte e encheu toda a terra. Daniel, capítulo 2, verso 35. E acontecerá nos últimos dias que o monte do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará acima das colinas, e todas as nações afluirão a ele, e muitos povos virão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Isaías, capítulo 2, versos 2 e 3. Mantendo essas previsões correlativas constantemente em vista, somente os cegos não conseguem perceber que a ideia de que apenas alguns serão salvos é verdadeiramente apenas em relação ao número de salvos durante qualquer período
período antes da colheita em que a mensagem é transmitida, não, porém, em relação ao número de salvos durante o próprio período da colheita. A grande multidão, os segundos frutos dos santos vivos, além disso, também se encontram projetados em certa demonstração no tipo. 1. Moisés, no Monte da Transfiguração, foi testemunha da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Ele representou aqueles que sairão da sepultura na ressurreição dos justos. O desejado de todas as nações, página 421. Segundo, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus, capítulo 27, versos 52 e 53. Ver Primeiros Escritos, página 184, e o desejado de todas as nações, página 786. 3. Elias, que fora trasladado para o céu sem ver a morte, representava aqueles que reviverão na terra na segunda vinda de Cristo e que serão transformados no instante, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. O desejado de todas as nações, página 421. 4. Assim como Enoque foi trasladado para o céu antes da destruição do mundo pela água, assim também os justos vivos serão trasladados da terra antes de sua destruição pelo fogo. Patriarcas e Profetas, página 89. Nessas passagens são apresentadas 4 tipos, convocando 2 companhias de santos ressuscitados e 2 companhias de santos trasladados. Visto que existem 2 tipos para os vivos, e como o próprio Enoque não era descendente de Jacó, ele não pode, logicamente, representar os descendentes de Jacó, os 144.000. De fato, o nome Jacó, ou o título israelita, surgiu muitos séculos depois da trasladação de Enoque. Consequentemente, Elias, ele próprio, o israelita, representa logicamente os 144.000 e Enoque representa logicamente a grande multidão, que é de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse, capítulo 7, versos 9. Porque da sua geração descendem todas as nações. E o chamado final do seu mestre, então, aparecem em bela simetria os troféus do Evangelho, 2 hostes de ressuscitados com seus tipos e 2 hostes de trasladado com seus tipos. Que visão indivisível, maravilhosa e impressionante! As gloriosas hostes dos redimidos varrendo os portais da glória e marchando pela rua pavimentada em ouro do paraíso, ao som de hinos celestiais que ouvidos mortais jamais ouvirão.